Alô, bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos aqui em mais uma resenha literária semanal em algum lugar do jardim, que tem sempre a proposta de trazermos semanalmente uma flor da literatura espírita, ou seja, uma grande obra da literatura espírita, à guisa de indicação para vocês, para os neófitos que estão chegando à doutrina espírita, e depois da leitura, claro, básica, essencial de Allan Kardec, pudemos vislumbrar as obras complementares belíssimas que a doutrina espírita tem. Portanto, na noite de hoje, trazemos aqui para vocês, em algum lugar do meu jardim, esta verdadeira flor da literatura espírita, Religião, do querido Carlos Embaçaí. Carlos Embaçaí, pai, não confundir com Carlos de Brito Embaçaí, o seu filho. Carlos Embaçaí, paranaense, foi o grande polemista da doutrina espírita. Polemista não porque tinha o sabor da polêmica ou era dado a polêmicas, mas sim porque resolvia as grandes polêmicas de uma forma maravilhosa, à luz da razão, trazendo os ensinamentos espíritas, pacificando qualquer guerra. A palavra polêmica vem do grego polemos, que significa guerra. Então, este grande polemista vinha lançar luz e pacificar o entendimento da comunidade espírita. Então, nessa obra fantástica, Carlos Embaçaí aborda as várias religiões existentes na Terra, né, no seu tirocínio de grande pesquisador, pessoa culta. Mas há um momento aqui maravilhoso quando ele diz o seguinte, um parágrafozinho breve, pequeno: se legítimo é, no Espiritismo, o seu caráter científico, mais proeminente, sem dúvida, é o seu caráter religioso. Vejam bem, se legítimo é o caráter científico, mais proeminente está, assim, no caráter religioso. Suprimir-lhe este primordial caráter de religião seria tirar-lhe o de Paracleto do Consolador prometido por Jesus. Então não podemos jamais suprimir esse caráter, não? Porque não seria mais o Consolador prometido por Jesus naquela quinta-feira na companhia dos seus apóstolos. E conclui o Carlos Embaçaí de forma brilhante: o Espiritismo é, sem dúvida, a revivescência do vero cristianismo. Do vero, então, sem rituais, sem liturgias, sem sacramentos, sem paramentos. É realmente o cristianismo na sua beleza e na sua pureza primitiva. Então, quanto mais culto, realmente detentor da vera sabedoria, mais o estudioso compreende e compenetra esse aspecto religioso do espiritismo, sem confundir com nenhum religiosismo. Como gostamos de dizer, não confunda, confunda, não é? Então, pelo amor de Deus. Então, fica aqui, meus queridos amigos e irmãos, em algum lugar do meu jardim, desta semana, esta verdadeira flor da literatura espírita, uma flor belíssima, Religião, do querido Carlos Embaçaí. Precisamos, em caráter de urgência, urgentíssima, voltarmos o nosso olhar para verdadeiramente esses grandes baluartes, os verdadeiros sábios que desdobraram os ensinamentos da espiritualidade superior, porque a todo momento, a todo instante, foram secundados por ela. Ok? Pessoal, como de um tempo para cá, antigamente, fazíamos a resenha semanal isoladamente, sozinho, e resolvemos convidar um amigo, o querido Silvio Mariano,
o presidente do Núcleo Espírita Jesus no Lar, aqui no Recife, porque o Silvio é a pessoa que eu conheço aqui no Recife que tem mais conhecimento de livro espírita. Ele realmente tem uma bagagem imensa, porque também é livreiro. O centro que ele preside, e ele também, com o querido amigo Reinaldo, cuidam da livraria com muito denodo, com muito zelo doutrinário. A Livraria de Jesus no Lar é a melhor livraria de casa espírita aqui no Recife. Indubitavelmente. A nossa livraria da Casa dos Amigos é uma livraria excelente. Vocês podem desfrutar da nossa livraria, não é? E saber que tudo ali é de um cuidado, de um zelo, não é? Mas isso não é desdouro nenhum afirmar que a maior livraria, melhor livraria do Recife é a do querido Núcleo Espírita Jesus no Lar. Em plena pandemia, de 15 em 15 dias, eu estou indo lá no dia de sábado, Silvio abre dia de sábado, então a gente se reúne com distância social, de máscara, né? E a gente fica batendo um papo para matar a saudade da psicosfera de uma casa espírita, que ninguém é de ferro, né? Meus queridos amigos e irmãos, então eu vou agora me conectar com o Silvio Mariano, para vocês, num piscar de olhos, vou sair daqui e já entrar com o Silvio, saber qual é a flor da literatura espírita que o Silvio nos traz essa semana, né? Que surpresa o Silvio vai trazer à guisa também de indicação para vocês. Então, um minutinho só, voltamos no piscar de olhos com Silvio Mariano. Bem, pessoal, dando continuidade, como eu falei, é num piscar de olhos, já estou aqui conectado com o meu querido amigo Silvio Mariano. Silvio, meu amigo, tudo bom? E me diga que surpresa vamos ter na noite de hoje. O que é que você nos traz? Boa noite a todos, amigos, a você, Bruno. O que nós vamos comentar na noite de hoje é o livro Deus da Natureza, de Camille Flammarion. Não é? Então, inicialmente, eu dividi aqui algumas informações que eu sei, Bruno, que você gosta muito de livros. Então, Monteiro Lobato já informava que uma nação se faz com homem e com livros. E nós sabemos que Monteiro Lobato era espírita. E Humberto de Campos tem uma outra frase marcante que diz assim: depois da oração, os livros são a escada capaz de trazer o céu para o coração dos homens. Então, é de uma grandeza. Camille Flammarion, eu dividi, vamos dizer assim, em duas partes. Quem foi Camille, o homem Camille Flammarion, e o Flammarion espírita. O Camille Flammarion foi uma criança, vamos dizer assim, precoce. Para você ter ideia, com 6 anos de idade, ele já tinha lido 20 livros. Com 9, já tinha lido 50. Já tinha a sua pequena biblioteca. Então, com isso, ele já verifica que ele é uma pessoa especial. Teve uma vida de muito sacrifício, na sua própria educação, era uma pessoa humilde. A família queria que ele, inicialmente, seguisse a carreira religiosa, estudasse para ser padre, mas ele ainda chegou aí a um seminário, mas demorou relativamente pouco tempo. E depois, devido ao interesse dele pelo estudo, e naquela época, o tempo de hoje, nós temos as nossas lâmpadas, as condições bastante avançadas da nossa época, mas naquela época, para poder ler, tinha que ser comprar velas. E, às vezes, ele não tinha recurso para comprar vela. Então, ele aproveitava, inclusive, para estudar durante as noites de lua, normalmente as luas cheias. Então, ele foi aquela criança prodígio, que teve uma ciência muito grande, como sempre um avô muito ligado a ele,
levando para fazer passeios, para ele ter contato com a natureza. E esse contato da natureza foi que terminou refletindo nesse livro, Deus na Natureza, porque Deus está em toda parte. Agora, antes de nós comentarmos o livro, nós verificamos também que Camille Flammarion, ele tinha 38 anos de diferença de idade entre ele e Kardec. E ele, na realidade, viu uma vez na própria livraria o Livro dos Espíritos. Comprou e, quando ele começou a ler, via que aquelas informações faziam parte do seu íntimo. E ele já tinha feito algumas... Ele começou escrevendo já com 15 anos. Então, Camille Flammarion foi esse grande astrônomo. Ele também foi astrônomo lá em Paris. Ele foi um precursor. Ele foi o Carl Sagan, que levou a astronomia popular, que vimos aquela série da Cosmos na televisão, e que é uma coisa que eu adoro, e que todos nós devíamos contemplar um pouco o céu. Eu mesmo ainda sou um pouco amador em relação à astronomia, que eu cheguei a ter até um telescópio de 8 polegadas, mas aqui, devido à poluição onde eu moro, me prejudicou, mas eu tive a condição de ver Andrômeda, via Saturno. Então, o caso maior de Camille Flammarion, ele, inclusive, veio com essa idade, com a sua juventude, trabalhar na Sociedade de Estudos Espíritas em Paris, de Kardec. Era médium, fez parte principalmente da obra A Gênese, com a parte da uranografia, ele sendo médium. E ele, de qualquer maneira, vamos dizer, foi uma pessoa tão vinculada a Kardec que, no seu sepultamento, nessa época, ele estava com 30 anos, ele fez um discurso lá no cemitério, e está em obras póstumas, dizendo que Kardec era o bom senso encarnado. E ele, inclusive, dizia assim, até breve, mostrando que a vida continuava. Porque Camille Flammarion, ele não só fez esse livro, Deus na Natureza, ele fez também o livro O Fim do Mundo, Estela, Urânia, é um grande romance, A Morte e Seus Mistérios, O Desconhecido e os Problemas Psíquicos. Então, é esse Camille Flammarion, que ele já teve aqui no Brasil, através da própria editora FEB, foi bastante procurado, mas ele faz parte daqueles clássicos que nós devemos trabalhar, porque hoje se consegue muitas obras dele através do sebo virtual. A Federação, inclusive, reeditou alguns livros deles, Narrações do Infinito. Então, é uma pessoa que é interessante, que todos nós, ele já tinha uma preocupação na época dele. Ele viu que o homem estava muito materializado e que praticamente estava distante de Deus. E nesse livro, que é Deus na Natureza, ele faz uma análise do mundo, da terra, do céu, da alma, o destino dos seres. Então, ele já extremamente preocupado para que o mundo não se enveredasse, principalmente na época dele, que foi o século XIX, que havia Karl Marx e um materialismo muito atuante, é que vem Kardec e vem ele exatamente trazendo informações. E o dele foi uma coisa interessante, porque ele era respeitado em toda a Europa, por ser astrônomo. E ele, o fato de ele assumir que era espírita, aquilo foi algo de extrema importância para a doutrina, porque ajudou a divulgar por conta o respeito que, principalmente na França e na Europa, de uma maneira geral, tinha respeito. Você veja, ele fez um livro ligado à astronomia popular. Esse livro, inclusive, hoje ainda é editado. Euripides Bassanufo, quando fez aquele colégio Allan Kardec, ele colocou exatamente essas obras baseadas no trabalho de Camille Flammarion. Então, nós que fazemos parte da doutrina espírita, temos, vamos dizer assim, esse grande respeito. Inclusive, ele foi apelidado o poeta dos céus,
que é, inclusive, ele faz parte do núcleo de estudo Camille Flammarion, de Vicente Pessoa, que eu achei simplesmente fantástico. Ele tinha uma sensibilidade muito elevada e ele, vamos dizer assim, viveu até os 83 anos de idade e foi sepultado no Panteão, lá em Paris, que diz que é uma grande obra, e que todos aqueles que trabalham em prol da ciência, que foram franceses, Lavoisier, Victor Hugo, esses grandes sábios, estão todos sepultados lá, inclusive ele. E diz que no próprio Panteão, tem lá na construção que foi feita, baseado nos estudos dele, foi colocado algo que chama atenção aos visitantes, para mostrar que a Terra está girando. A projeção do próprio Sol vai fazendo com que dê aquela sensação, ainda hoje, da maneira assim, inteligente dele de bolar esse dispositivo de que o leigo já sente que a Terra está girando. Então, esse é o grande Camille Flammarion. Ô Silvio, você falando aí que o grande astrônomo, né, a atividade dele, que ele se tornou um dos maiores homens de ciência do mundo, né? Mas, Silvio, aos 19 anos de idade, antes de ser esse astrônomo renomado do mundo inteiro, já era médio de Allan Kardec, né, Silvio? Exatamente, ajudou, quer dizer, ele recebeu psicografias, inclusive de Galileu, que foi assim, orientando. E fora isso, ele ainda, vamos dizer assim, era uma pessoa de um caráter libado, apesar que alguns, a gente sabe que depois da morte de Kardec, o movimento ficou muito, vamos dizer assim, com grandes dificuldades. Ele foi, inclusive, cotado para ficar no lugar de Allan Kardec. Mas nós sabemos que uma pessoa como ele, que era um cientista, um pesquisador, dificilmente gosta de se envolver em questões burocráticas, administrativas. Então, ele recusou. Mas ele realmente é um marco. Eu fiquei até a pesquisar se tinha na literatura, principalmente Chico Xavier, alguma comunicação de Camille Flammarion, que depois você pode até me ajudar a ver se descobre. Porque era esse espírito dessa grandeza toda. Você veja, quem naquela época era muito comum, até a questão das casas mal assombradas, porque não havia iluminação. Ele fazia também, vamos dizer assim, já a questão do psíquico, os estudos psíquicos. Então, ele foi um marco na sua grandeza e que nós sabemos, é lamentável, assim, nesse parte, não é de documento, na parte histórica, mas naquela época, você vê, tinha outros estudiosos, como Aksakov, não é? Gabriel Delany, William Crookes, todos esses pesquisadores que, ultimamente, não vê falar. Assim, o último que eu vi falar foi o doutor Hernando Guimarães, aqui no Brasil, né? Aquele grande pesquisador. Então, nós devemos, vamos dizer, respeitar e procurar ler. Eu estava comentando com você que tem essas grandes bibliotecas, por exemplo, normalmente, quem gosta de livro, quando a família, a pessoa que gosta de livro falece, ao falecimento, a mulher logo diz, vamos desentulhar isso daqui. Aí tira o livro, joga na calçada para que esse carroceiro levar. Infelizmente é assim. Mas, no entanto, você veja que a questão da biblioteca chama atenção já desde aquela época de Alexandria, que era uma grande biblioteca respeitada no mundo todo. A biblioteca do Congresso Americano, eu tive um cidadão que teve um grande sebo aqui em Recife, eu não sei se já está no mundo espiritual, e que ele dizia o seguinte, que os Estados Unidos compravam até literatura de cordel para levar para a biblioteca do Congresso Americano. E veja mesmo, às vezes nos Estados Unidos, pela cultura do livro, eles têm mais conhecimento do que os próprios brasileiros, que muitas vezes não valorizam. O Silvio, Por exemplo, você conheceu no sebo aqui no Recife
onde eu comprava muito livro espírita também. Brandão? Melquisedeque. Melquisedeque, Brandão. Melquisedeque, eu era garotinho, Silvio, 18 anos. Eu conheci muita gente muito boa, Então, você veja, olha, a biblioteca do Vaticano diz que só de livro são 45 quilômetros lá no Vaticano. Então, nós estamos olhando aqui as bibliotecas do mundo material, mas existem as bibliotecas do mundo espiritual. Está naquele livro que faz o estudo dos evangelhos por Emmanuel, um prefácio de Joana de Ângeles, que Emmanuel, para poder fazer o evangelho por Emmanuel, Emmanuel foi pesquisar em bibliotecas no mundo espiritual. Então, você veja o que é a grandeza, né, da informação dessa. Aquele ditado que uma casa sem livros é como um jardim sem flores. E eu queria lhe dar o parabéns, porque semana passada, foi depois do nosso programa, né? O Silvio Mariano completou 73 anos, um dia depois de Divaldo, né? O Divaldo, dia 5, 6 de maio. Parabéns, meu amigo, né? Mais um ano aí. Está se sentindo bem aí? Não, me sentindo bem. Não, tranquilo. Por enquanto está todo o organismo bem, tranquilo e espero viver bastante. Silvio, você, o pessoal de maio, você dia 6, Divaldo dia 5, você basta olhar para Divaldo. Mire-se no exemplo de Divaldo, né? 94, né? Exato. Meu amigo, Silvio, muito obrigado, abraço, viu? Bruno. Até a próxima semana, viu? E sábado eu vou ver se eu dou um pulinho lá, viu? Tá ali obrigado. Novamente, pessoal, que é a maior e mais bela livraria de uma casa espírita aqui no Recife, né? Silvio, abraço. Até a próxima. Tchau.